Sim, pronto, pode começar já. Bom, então boa tarde para todos os camaradas aqui que a gente já conversou, o pessoal que está assistindo. Eu acho que esse evento é um evento bastante importante para a gente ter um termômetro do movimento trotskista no Brasil. O artigo definido aqui é central, é um termômetro muito importante. A minha fala aqui, ela não é fruto de nenhuma pesquisa mais aprofundada no sentido acadêmico, que eu acho muito importante. Acho que a gente precisa parar de negar as contribuições acadêmicas, né? A crítica ao academicismo deve ser confundida com a importância dos trabalhos acadêmicos. Todavia, a minha comunicação aqui, ela não é um trabalho aprofundado, não se trata de uma pesquisa de mestrado nem doutorado, mas é fruto de preocupações no calor da militância, né? Então, eu estou falando aqui a partir de uma certa particularidade, dentro de um período em que eu militei em uma organização trotskista por 11 anos, e sempre ligado à questão da formação política dos militantes da organização. Eu acho que isso é da mais alta relevância. E o texto, a comunicação que eu faço aqui é a partir de um texto do Trotsky, né, publicado em 1906 como artigo, depois ele vai aparecer novamente em forma de livro, e eu tive acesso a 2 traduções apenas para a língua portuguesa aqui no Brasil, e já esgotadíssimas, né? Depois eu vou entrar nesse aspecto. Então, eu fiz aqui alguns eixos temáticos para falar um pouco, então, da importância desse texto do Trotsky, né? Esse texto, como eu falei, é um artigo que ele publica, né, em 1906, então, a partir da experiência do acúmulo da Revolução de 1905, e o texto eu acho que é extremamente importante porque ele fala sobre o artigo fala sobre os soviets, né? Ele vai falar sobre esse governo de 50 dias, que foi um furacão na história da Rússia, eu diria, da história, enfim, da classe trabalhadora, né? Então, é um texto que foi publicado, no primeiro momento, escrito em russo, publicado em alemão, né? E depois publicado em outros idiomas, etc. e tal. Em 1907, ele é publicado na revista Nova do Tempo, né? Então, o que a gente apresentou aqui é uma preocupação, ao fazer a tradução desse texto, desse artigo, uma preocupação militante com formação política, né? E nesse sentido, eu achei bastante pertinente apresentar ele num congresso, num evento, né, num encontro, né, que tem um caráter internacional, sobre Leon Trotsky, né? Então, um texto do Trotsky falando sobre os soviets, né? Muito bem. A importância desse texto, né, para a militância, eu acho que ela é crucial, porque o referencial histórico que nós temos de conselhos, né, não é necessariamente de conselhos revolucionários, que visam ou que estabelecem um duplo poder, mas conselhos tradicionais que visam, inclusive, a manutenção daqueles que estão no poder, né? Então, acho que é bastante importante socializar isso com a militância, esse texto, né? O Rago fez referência a um livro na conferência de abertura, que é um livro publicado pela Global, daqui a pouco eu falo dele, em que esse artigo comparece como conclusão do livro, né? Ele é republicado em 1909, como conclusão de um livro maior, que vai fazer um debate um pouco maior para além dos soviets, né? E eu acho isso bastante importante porque, assim, dentro da militância partidária, há uma difícil relação entre a formação do militante e as cartilhas, né? Eu me refiro ao desafio gigantesco, né, de quem está dentro de organizações que visam organizar a classe trabalhadora a partir dos materiais, vou chamar de material didático revolucionário, né? Materiais que são importantes para a formação da classe trabalhadora. Uma organização, né, não quero ser professoral aqui, mas declaradamente veio de uma preocupação com a questão de tarefa que eu tive e me preocupo muito com a formação política dos militantes, né, dentro de uma organização partidária. A difícil tarefa de conciliar as cartilhas, os resumos, né, com os textos de maior alcance. E esse artigo do Trotsky, ele é extremamente importante porque é um texto curto, e aqui eu não quero ser um problematizador do quantitativo, mas é um texto de leitura relativamente tranquila, né, que pode ser acessado a partir das traduções. Bom, nesse sentido, eu entro aqui no segundo aspecto, né, que são os limites dessa tradução, né? É um texto que está preocupado em apresentar, e foi escrito assim, né, em 1906, quando republicado em 9, 22, enfim. É um texto escrito para que a classe trabalhadora pudesse conhecer a história dos soviets, né? E por isso essa preocupação também com traduções naquele momento, de 1909, para vários idiomas. É um texto bastante importante, mas
No caso, para a língua portuguesa, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu disse agora há pouco, vou repetir. O texto foi escrito em russo, publicado em 6, em russo, e em 1907, publicado em alemão, que depois foi traduzido para vários idiomas, e o texto que nós traduzimos, esse artigo, para a língua portuguesa, então ele tem essa fragilidade tremenda, que é um texto traduzido do espanhol. Então, observe agora aqui a fragilidade monstruosa. É um texto traduzido do espanhol, que é, por sua vez, uma tradução do francês, que, por sua vez, é uma tradução do alemão, que é, por sua vez, uma tradução do russo. Isso coloca limites gigantescos? Sim, coloca limites gigantescos. Mas agora, dentro dessa preocupação, né, de não rastejar, né, com conhecimento da história do trotskismo, história do movimento revolucionário, há uma outra preocupação. O que fazer com textos tão vitais, tão importantes, né, sobre os soviets em 1905, criação dos soviets, né, em São Petersburgo, e a inexistência de traduções para a língua em dados países, como o português. Existia tradução, né, mas muito parcial, e depois eu tento esclarecer um pouco mais sobre essas traduções. Mas o texto integral não existia em língua portuguesa. E aí o que fazer? Vamos ficar esperando as grandes editoras resolverem publicar, ou ainda, no caso, outras versões, que remetem ao assunto, republicar o texto. Eu acho que não dá para fazer isso, né? Ficar esperando. Isso é um problema muito sério, né? Eu acho que aí o academicismo grita bastante, né? Ou seja, ficar esperando as grandes editoras trazerem. Então, tem limites, evidentemente tem limites, mas não dá para ficar esperando, quem sabe um dia uma editora, né, seja as editoras revolucionárias ou as editoras que supostamente se colocam como revolucionárias, né, mas editoras que estão preocupadas em fazer a tradução de textos de revolucionários, a ofertarem para o público de leitores de língua portuguesa no Brasil um texto de um calibre desse, extremamente importante, né? Então, a gente se lançou, não sozinho, mas a gente se lançou a tarefa de fazer a tradução, mesmo com esses limites de traduções que não são do original, né? Não é só um fetiche de traduzir do original, né? Não vou nem entrar nesse aspecto aqui, mas há uma importância muito grande, né, de buscar apresentar um texto próximo da realidade da língua na qual ele foi publicado. Não dá para esperar. Então, aí tem uma situação complicada, né, que a gente resolveu assumir todas as responsabilidades de traduzir o artigo todo, né, não só um fragmento, mas o artigo todo, para fazer um trabalho, e normalmente a gente chama de trabalho de base, junto à militância, né, para pessoas que já estão dentro das organizações, etc. e tal, e socializar o texto para o público em geral, mas não deixando de reconhecer os limites da tradução desse texto, né, mas a imperiosidade de debater os soviets a partir de um referencial revolucionário, defendido pela tradição trotskista, a gente se lançou essa tarefa, né, gigantesca, muitos tradutores profissionais, enfim, germanofônicos, enfim, pessoal que fala russo, fala alemão, certamente deve ser uma heresia, né? Mas eu acho que é mais herético ignorar ou fazer de conta que não existe esse texto. Por quê? Os desdobramentos possíveis são seríssimos, né? Quando a gente tem um referencial que não é um referencial revolucionário, né, de conselhos, qual é o referencial que nos chega, né, pelo menos para a base da militância da onde eu vim? Chega o referencial de conselhos que não são necessariamente conselhos focalizados na história da Rússia, da Comuna de Paris, na Rússia em 1905 ou 1917. Né? Vem os conselhos em outros sentidos. E quais são esses outros sentidos, né, do conceito de conselho? Né? Eu coloquei 3 tipos aqui, né, tipo, só no sentido de elencar algumas perspectivas de conselho, que é exatamente aquelas que eu entendi que são hegemônicas no dia a dia, na construção da organização da classe trabalhadora, né, através de um partido. Conselhos, um conceito, né, uma ideia de conselho como dominador, né, um conselho da classe dominante, literalmente para manter-se no poder. Esse tipo de conselho é antigo na história, né, não é Trotsky mesmo vai dizer, os conselhos não é uma coisa inédita da Comuna de Paris ou ainda, né, da Revolução de 1905 da Rússia. Né, os conselhos de anciãos, conselhos, inclusive, de trabalhadores para terem direito a voto na Roma Antiga, enfim, os conselhos são um instrumento antigo dentro da política, né? E ele continua existindo nesse sentido, nesse aspecto, no sentido de manter o que está dado, né? Aí você cria uma ideia de participação, normalmente consultiva apenas, né? E tenta manter-se no poder através desse tipo de conselho. Outra perspectiva de conselho é o conselho numa perspectiva centrista, né? O conselho no sentido, quero dizer, reformista, né? Ou seja, há uma ideia de participação
da população através desses conselhos, mas ainda assim uma participação limitada à consulta, né? Ou seja, uma parcela da população é elencada. No Brasil, esse referencial de conselho foi bastante utilizado no período do finalzinho da ditadura militar, e sobretudo no início e até hoje, dos anos 90 e até hoje, 2021. Essa ideia de conselhos dos bairros, né? Ou seja, isso é bastante interessante no primeiro momento, né? Quando se falava assim nos anos 90, conselhos, né? Eu estou falando a partir de uma realidade do interior do estado de São Paulo, mas eu sei que isso existia em outros estados também do Brasil. O CONSEBS, essa sigla, né, significa Conselho de Segurança dos Bairros. Isso era dirigido pela Polícia Militar, né? Ou seja, a Polícia Militar organizava nos bairros uma série de pessoas para poder montar esse conselho, que, em tese, estaria preocupado em garantir a segurança dos bairros. Claro, os CONSEBs, os Conselhos de Segurança nos Bairros, eram criados pelo Estado, através da municipalidade e a Força Estadual da Polícia Militar, nos bairros em que o índice de criminalidade era mais elevado. Evidentemente que se trata de uma ferramenta, né, de exploração e de opressão gigantesca da sociabilidade dos trabalhadores dos bairros, né? Agora, com o avançar dos anos 90, nós temos, e sobretudo a entrada dos anos 2000, nós temos um aperfeiçoamento cirúrgico com a ideia de conselho, que é a ideia dos conselhos municipais participativos, ainda de forma consultiva. Aí entraria certamente nisso que eu chamei aqui de uma perspectiva de conselhos centrista, né, utilizada bastante pelo reformismo. O PT é um grande referencial para isso, né? A implementação nos bairros, e é claro que foi de sucesso, porque não é só o PT, mas os outros partidos políticos também, aqueles que estão no governo, né, utilizam-se desse tipo essa ideia de conselho para instigar na população a ideia de participação política. Nós sabemos, evidentemente, que essa participação é extremamente limitada e se limita à consulta, né, de um grupo escolhido muitas vezes, né? Em algumas cidades você tem uma eleição, né, mas essa eleição é de cartas marcadas. Bom, eu não quero ser tão vulgar assim, mas vou manter aqui minha preocupação de formação política e um debate de preocupação em dialogar com as pessoas que não têm acesso a esse tipo de debate. Então, o referencial, e lógico, um outro tipo de referencial para pensar o conceito de conselho é a ideia de manifestação, de organização da classe trabalhadora a partir da classe trabalhadora, e o foco não é participar de forma consultiva, mas é de forma efetiva na intervenção da realidade e da organização da vida, né? Claro que aí o nosso referencial é a Comuna de Paris e, evidentemente, esse Soviets de 1905, desenvolvido na Rússia. Então, por que eu estou fazendo essa fala bastante ampla, né? Porque se a gente não tem formação política em uma perspectiva revolucionária, a tendência, não tem bola de cristal, mas a tendência é que se reproduza aquilo que você está tendo acesso. E esses referenciais não revolucionários de conselho podem confundir muito o trabalho, né, dentro dos partidos, dos movimentos sociais, enfim, aqueles que estão tentando organizar a classe trabalhadora no que diz respeito a entender o que foram os soviets, né? E não, ao passo que não se referenda aos soviets, experiência gigantesca, ampliada em 1917, mas a partir de 25, que o texto vai tratar dos soviets a partir de 1905, né, especificamente de outubro, né, de 1905, se nós não temos isso como referência, a gente reproduz uma ideia distorcida, né, do que são os conselhos, do que foram os conselhos, né, de operários, dos trabalhadores, né? Há experiências no Brasil em que grupos de esquerda chegaram a prefeituras, por exemplo, né, e instituíram conselhos, né, com a ideia de que seriam referendados a partir dos soviets. Os conselhos dos soviets na Rússia não são conselhos que atuam em sintonia com as leis do Estado. Não são conselhos centristas, são conselhos revolucionários. Se trata de uma coisa radicalmente diferente. E ao passo que não se debate isso nas organizações, com as suas bases, mantém-se uma ideia generalizada dos conselhos como participativos. Para o reformismo, essa perspectiva é uma perspectiva extremamente valiosa, né? Mas para os revolucionários, eu acho que é radicalmente distante do que é necessário fazer em uma situação revolucionária, né? Outra característica importante dessa perspectiva de conselhos, né? Não adianta eu ter aqui na minha subjetividade o desejo de montar conselhos, né? É preciso uma série de relações materiais aí na história dadas, determinadas, para que isso seja possível, no caso, foi possível. Bom, eu vou avançar porque o tempo está dando aqui. Então,
mesmo com os limites de tradução, nós entendemos, quando digo nós no organismo que eu vivia, que militava, entendemos que era muito importante buscar socializar para a militância esse texto do Trotsky. Mas, Jean, por que não aproveitar as traduções que já existiam? Explico. Bom, perdão. Nós temos uma tradução de parte desse artigo, que ela é de 1981. Ela foi publicada como fragmento, então é uma parte, só as 2 primeiras páginas desse artigo, que está traduzida para o português, naquela coleção Grandes cientistas sociais, né? Tem lá história, economia, política, e aí tem lá textos do Trotsky, organizados pelo Florestan Fernandes, e a tradução é da Monique Falek. Esse texto é importante, a tradução é muito importante, mas é um fragmento do artigo, né? Então, nesse sentido, tentamos, né, socializar o texto completo para a militância desse debate que o Trotsky apresenta sobre os soviéticos em 1905. Outro texto em que comparece, em língua portuguesa, é o livro citado pelo Rago na conferência de abertura desse evento, né, que é o livro A Revolução de 1905, que data aqui de 87, pela editora Global. É um livro esgotadíssimo. Os 2 que eu citei aqui são esgotadíssimos, né? E o texto que está no livro de 1905, como conclusão, é este artigo que nós traduzimos. Só que vamos chamar assim, trabalhado, ampliado, não é o mesmo texto, né? E, evidentemente, para ter acesso a esse texto, tem que ter acesso ao livro esgotadíssimo. Livro que, de uma forma muito mais ampla, aborda os soviets e todo o processo revolucionário anterior, né, a 1905, e vai até ali, 1905, com a dissolução e a condenação dos militantes dos soviets a partir das insurreições em Moscou, né, em dezembro. Então, são textos muito importantes, a gente não ignorou a existência desses textos, mas dada a dificuldade de acesso ou a incompletude diante do acesso possível, a gente resolveu traduzir esse texto mesmo com esses limites, porque nesse texto o Trotsky vai trabalhando, né, o que eram esses soviets, o que foram os 50 dias, né, se a gente pensar de outubro a dezembro, qual foi a ação e como se constituíram esses soviets, né? Foram criações de partidos? Não, foram criações genuínas da própria classe trabalhadora, e que não quer dizer em nenhum momento que eram sem partido ou apartidários. Os partidos participavam, as frações do movimento social-democrata participavam dos soviets, né? Assim, constituído uma nova forma de organização, um esboço gigantesco que foi desdobrado em 1917 como a efetivação de um duplo poder em uma situação revolucionária. Então, acho que o objetivo aqui dessa minha comunicação é só falar um pouco da existência dessa tradução, né? Sem preocupação acadêmica, sem preocupações egocêntricas, mas com preocupações de socializar esse debate a partir dos textos do Trotsky. Mais uma vez, repito, um texto ampliado que debate, esse texto foi ampliado para fazer esse debate na publicação do texto da Global no Brasil, A Revolução de 1905, mas nem todos têm acesso a esse texto, né? Esse texto aqui, que faço referência, né? E para quem faz trabalho de base com os trabalhadores, e eu disse lá no começo da minha fala, para concluir, a preocupação em conciliar, né, trabalho de cartilhas, quero dizer com isso o quê? Fragmentos, né? Não dá para chegar às 7 horas da noite com um trabalho de base com o operário, com a empregada doméstica, e falar assim, agora abre aí, a gente vai começar a ler o Trotsky. No primeiro momento, eu acho que isso é bastante complicado, é necessário, mas por isso é difícil a conciliação da formação política com as cartilhas. Esse texto não é uma cartilha, nesse caso não é uma cartilha, é um artigo completo do Trotsky, né, em que ele vai fazer uma esplêndida apresentação do que foram esse governo dos trabalhadores, como assim era chamado, de 1905 durante 50 dias. Texto extremamente importante de ser socializado. Seria maravilhoso se a Global, né, reeditasse esse livro, mas ainda assim, né, enfim, o artigo está disponível aí, aceitamos todas as críticas, acho que isso é importante. E a ideia, enfim, eu fiz várias organizações aqui para apresentar, fiz esse caminho que eu achei mais pertinente diante do tempo aqui, a gente pode debater um pouco mais, né? Ou seja, por que conhecer os soviets hoje? É preciso, não é opcional. Eu entendo, me desculpem, camaradas, mas eu entendo que não é opcional. Nós precisamos conhecer a referência histórica francesa e russa, no caso aqui em tela, os soviets de 1905, e também estendendo a 1917, para que a gente possa ter um referencial, né, do que foi a organização da classe trabalhadora, né, e a efetivação de um Estado revolucionário dirigido pelos trabalhadores, com todas as críticas possíveis durante esse período inicial, que a gente possa levantar aqui. Então, conhecer os soviets não é opcional. Para quem propõe, né, uma revolução socialista, para quem se propõe organizar a classe trabalhadora, a gente não... É um equívoco tremendo, camaradas, a gente pensar os soviets a partir desses referenciais do reformismo
né, que na realidade só reifica, faz parte da reação democrática da burguesia, só reifica o poder do capital sobre a classe trabalhadora. É preciso entender a história, né, para poder ter mais ferramentas, mais elementos na construção da organização da classe trabalhadora dos dias de hoje. Então, nesse sentido, debater os soviets é da mais alta relevância para os que estão em organizações partidárias, movimentos sociais, ou, como foi falado aqui nesse evento, mesmo os trotskistas independentes, né? Então, acho que é isso, sem muitas pretensões, já está colhendo o tempo aqui um pouco, né? A Morgana falou que de 15 a 20, eu fui aqui nos 20, né? Nos 20, e espero que com o debate a gente possa aperfeiçoar alguma coisa, etc. E tal. Então, o objetivo foi mais apresentar a existência desse texto para os camaradas aqui nesse evento. Obrigado.